Boa noite, pessoal. Então vamos dar prosseguimento ao anexo Bravo. Muita informação requer uma demanda de tempo maior, de dedicação e esforço por nossa parte, tá bom? Então, para começar a aula de hoje com esse pensamento aí, percebam que eu estou suprimindo aqueles vídeos motivacionais, porque senão a gente acaba perdendo tempo, que é justamente isso que está aqui, ó. Falta de tempo é desculpa daqueles que perdem tempo por falta de planejamento, tá? Só para nivelar o conhecimento aí, com certeza deve ter alguém, com certeza tem gente que já conhece isso, mas no que diz respeito a planejamento, é a primeira função básica da administração, planejamento, certo? Planejamento, organização, direção e controle, pode ser, ou PDCA, como queiram. O planejamento é a primeira função básica da administração, tá? E o que o planejamento tem a ver com o nosso estudo? O planejamento em si não é garantia de sucesso, guarde isso. Mas a falta de planejamento é a certeza do fracasso. Então vamos nos planejar, certo? Hoje eu vou estudar isso, amanhã é isso. O mínimo planejamento que seja, já é o suficiente para ter uma organização, certo? Para ter uma organização na administração dos estudos, tá bom, pessoal? Então fica esse pensamento aí, falta de tempo é desculpa daqueles que perdem tempo por falta de planejamento. Uma vez, aí é radicalizar, uma vez alguém chegou para um dos professores e disse assim: chefe, eu não sei mais o que eu faço porque eu não tenho tempo mais para estudar, eu já chego cansado, eu não tenho tempo mais para pegar na apostila e estudar. Aí ele fez uma pergunta: o que você faz de meia-noite às 4 da manhã? Eu durmo. Tempo tem, agora tem que administrar com o planejamento. Tá bom, senhores? Vamos lá então, dando continuidade, tá? Ao anexo Bravo da publicação Camaleão 703, que sofreu uma revisão agora em 2017. A segurança da tripulação a bordo. É um assunto que nós já iniciamos na aula passada, hoje é a continuação e provavelmente haverá um resquício ainda na próxima aula, onde eu intenciono já iniciar OGSA, tá bom? Então vamos lá, paramos exatamente aí, nessa faina de recolhimento de homem ao mar e náufrago. Faina de recolhimento de homem ao mar e náufragos. Então o que a gente precisa saber? Começa assim: os homens que guarnecem as estações para o recolhimento devem portar coletes de flutuabilidade permanente ou autoinfláveis e luva. Percebam que quando se fala de segurança ou aspectos de segurança nas determinadas fainas marinheiras, quando se refere a colete de flutuabilidade permanente, que é conhecido comumente como colete de paina, certo? Também faz alusão ao autoinflável. Então é um conjunto, certo? Flutuabilidade permanente ou autoinflável, tá? E luvas, tá bom? A balaustrada de segurança em viagem deve estar passada. Alguém tem noção do que balaustrada de segurança é essa? Alguém tem noção de que balaustrada de segurança é essa aqui? Que ela deve estar passada, tá? Para nivelar o conhecimento, hein? Para nivelar o conhecimento. Aqui é a proa da embarcação do navio visto de cima, tá bom? O que acontece? Aqui, onde normalmente tem o tripé do Paulo Jack, certo? Que é a flâmula de cruzeiro. O que ocorre? A gente dá uma puxada aqui no estropo com o olhar e daqui vai surgir um cabo para cá e um cabo para cá passado. Essa aí é a balaustrada de segurança em viagem, tá bom? Qualquer faina que se fizer nas bordas ou na proa,
o que vai ser feito? O homem vai ser conduzido aqui, sempre atado ao quê? Ao cinto de segurança, nessa balaustrada de segurança. Tá bom? Entenderam? Recordaram? Tranquilo? Então é isso aí. Essa balaustrada de segurança sempre deverá estar passada por ocasião de que foi, né? Recolhimento de homem ao mar e náufrago. Tá aí uma estação de recolhimento, nesse caso na popa, tá bom? Percebam que aqui, ó, aqui é a balaustrada de segurança aqui, ó, ela foi arriada, por quê? Porque aqui é a estação de recolhimento. Certamente vão fazer algo aqui, mas ela estava passada. Os homens que trabalham por fora da balaustrada de segurança devem o quê? Sempre usar cinto de segurança atado a essa balaustrada. O nadador deve vestir, atenção aqui, ó, o equipamento, o EPI do nadador, deve vestir sempre roupa de neoprene e a sua palamenta completa, sling, colete salva-vidas inflável, faca, nadadeiras, máscara, snorkel e lanterna tipo flashlight. O nadador reserva vai ficar a pampa porque não vai ser acionado? Não, tem que estar na marca também. Deve estar com a palamenta completa, pronto para, em condições dele, pronto para entrar em ação caso necessário, certo? Então normalmente fica com aquela roupa passada na cintura e tal, tá pegando, tem que estar pronto para, certo? Entrar em ação caso necessário. Isso o nadador reserva. Então são quantos no mínimo? Dois. Por ocasião do recolhimento noturno, o nadador deve possuir o quê? Cialume preso ao sling pela parte posterior, próximo ao engate do gato do cabo de recolhimento. Se possível, também uma lanterna estroboscópica fixada ao punho para auxiliar na sinalização para a estação. Então, fixada ao punho, caso ele queira se comunicar, está noturno, então visualmente, certo? Essa lanterna estroboscópica estará fixada ao punho do nadador, certo? Que terá também cialume preso à parte superior do sling. Sabe? Então esse aqui é um método de recolhimento, tá? Um dos métodos de recolhimento é por lanche, por bote, tá? Muito bem. Atenção, senhores. Outro dia eu fiz uma pergunta, por exemplo, que tipo de embarcação é essa daí? Casco semi-rígido, embarcação de casco semi-rígido, certo? Qual é o tipo de motor? Qual é o tipo de motor? Aí na apostila vai estar a rabeta. Então toda a embarcação de casco semi-rígido é a rabeta? Não, vai depender. A gente vai ter que observar. Por exemplo, o motor está visível ou não? Está na parte externa ou na parte interna? Não está visível, então está na parte interna. Se está na parte interna, ela é motor fixo de rabeta. Certo? Agora, se estiver com aquela carenagem HP, 90 HP, 120 HP aparecendo aqui, ou seja, o motor está na parte externa, é o que? É a rabeta? Não pode confundir, não é porque é casco semi-rígido sempre vai ser rabeta. Então, é um motor removível. No caso, motor de popa, que é calçado no painel de popa da embarcação, tá? Só para esclarecer isso aí, não é porque o desenho da nossa apostila está ali, uma embarcação de casco semi-rígido, aí é um motor de rabeta, porque o conjunto hélice gira em torno de um eixo vertical. Não, não é nada disso. Tem que observar as características dos motores, tanto fixo quanto o removível. Usar cabo de recolhimento de flutuabilidade. Então qual é o material? A matéria-prima desse cabo? Polipropileno, certo? Polipropileno.
Se tiver polietileno que existe, tá certo? Não, é polipropileno, hein, senhores? Tá? Atenção a isso aí, não é polietileno não. É fibra sintética, esse material tem fibra sintética. Na classificação geral é fibra mineral, animal, ou melhor, mineral, vegetal e sintética, na classificação geral. Nesse caso, polipropileno sintético. Em situação de guerra, no caso de recolhimento de inimigo, manter homens armados postados em local elevado próximo à estação de recolhimento do náufrago, de modo a prevenir-se contra a eventual ação adversa. Não esquecer de revestir os náufragos, ou melhor, revistar, perdão, os náufragos rigorosamente, tão logo cheguem a bordo, independentemente do estado de saúde aparente. Então, qual é a primeira coisa que vai ser realizada numa situação de recolhimento de inimigo? É prestar os primeiros socorros assim que ele chega a bordo ou revistar? Revistar. Um atirador armado com fuzil, não confundir essa faina com essa daqui. Essa aqui tem que ter o pessoal armado em local elevado. Tá? E essa daqui, atirador armado com fuzil, guarnecerá a estação de recolhimento ou a própria lancha, pronto para atirar em tubarões que se aproximem do homem sendo recolhido. Tá? Tranquilo? Aí, ó. Muito bem. Qual é o local que ele tem que estar? A estação de recolhimento é na asa de bomborda de Boreste, ao lado do passadiço, na superestrutura? Não. Nunca será. Certo? Então, já está pegando essa foto. Certo? Já está pegando. É na estação de recolhimento. Ou na lancha. Tranquilo? Essa faina de homem ao mar e náufrago. Beleza? Anotamos os pontos principais aí, guardou, memorizou. Então é isso. Agora vamos para o pilot, ou prático. Tá? Essa faina, ela é regulamentada através dos procedimentos, não é de agarra. Eles, os práticos, sabem o que eles têm direito e eles cobram. Tá bom? Isso em qualquer lugar do mundo. Embarque e desembarque de prático. Os práticos, por vezes, embarcam e desembarcam em condições adversas e perigosas. Depois, perigosas nisso. Por este motivo, foram estabelecidas normas nacionais em qualquer lugar do mundo, internacionais, que visam prover segurança nas fainas de embarque e desembarque, as quais estão estabelecidas nas coletâneas, ou na coletânea Normas e Procedimentos para a Navegação Marítima, aprovada pela Portaria 005 de 15 de janeiro de 97, da onde? Diretoria de Portos e Costas. Os procedimentos mais importantes ali relacionados são os seguintes, vamos a eles. A escada deve ser confeccionada de acordo com a regra da Organização Marítima Internacional, a IMO, correto? Que escada é essa? É a escada de porta-ló? É a escada de quebra-peito. A escada deve ser mantida 1, 2, 3, safa, limpa e em bom estado de conservação. Tá aí, então a escada aqui, a aproximação da lancha, momento crítico em que ele deixa a embarcação e sobe no degrau da escada de porta-ló, ou melhor, da escada de quebra-peito, tá? Momento crítico. A escada de prático tem que ser instalada em um dos bordos. Em um dos bordos. Sempre a sota-vento. Sota-vento é o bordo que entra ou que sai o vento? É o que sai o vento. Então existe aquele cone de sombra, certo?
que vai proteger a embarcação do prático, que com certeza é menor do que a embarcação do navio, das ações dos fenômenos naturais reinantes naquela área, que ora pode ser o vento, ora pode ser a corrente de maré, certo? Então tá aí, sempre a sotavento, numa posição segura, onde não corra risco de receber descargas eventuais de água e detritos provenientes do navio. Então essa posição também não é qualquer lugar, não é um lugar que tenha descarga, certo? Afastado na medida do possível das arestas do navio e que situe na parte plana do costado. É na popa? É na proa? É na parte posterior, anterior? Não, a meia não. A boia salva-vidas deve ser atada a um cabo flutuante para, no caso de emergência, quando arremessada, ter o seu chicote aonde? A bordo. Então é jogar, em caso de necessidade, a boia, mas manter o chicote. Tá? Chicote, tá tranquilo? Todo mundo sabe o que é, né? Muito bem, a extremidade do cabo, hein? Chicote a bordo. Esse cabo é flutuante, sim ou não? Flutuante. Quando do embarque de prático, estes devem ser recolhidos a bordo e acompanhados ao passadiço por sempre pelo oficial. É o oficial que recepciona o prático a bordo e o conduz ao passadiço, apresentando ao comandante do navio. O mesmo tratamento deve ser dispensado por ocasião do desembarque. Então, por ocasião do embarque e do desembarque, o prático sempre estará acompanhado de oficial. Para que possa ter acesso ao navio com segurança e comodidade, o prático não deverá subir menos que 1,5 metros e nem mais que 9 metros. Uma pergunta, o nem não é E não? Nem não é a contração do E não? Então, correto? Não sei, posso estar falando besteira aqui. Tá? 1,5 metros, nem, que é E não, mais que 9 metros. Tá bom? Então, qual é o intervalo aqui da escada? Entre 1,5 e 9. Entenderam isso? Entre 1,5 e 9, sempre. Tá aí, ó. Tá? É um paredão. Ele não pode, não só tem que subir entre 1,5 e 9? Então, aqui, ó, o restante ele vai pela escada de porta-ló, tá bom? Então não agarrou não, tá aqui, ó. Percebam que o quinto degrau sempre é um travessão anti-giro, para evitar que a embarcação gire, sim. Curiosidade, por que não pode ser menos do que 1,5 metro? Muito bem, por que não pode ser menos que 1,5 metro? Porque existe um momento crítico no embarque do prático. Que momento é esse? É quando ele vai deixar a embarcação e vai aqui, ó, se posicionar dessa forma aqui, na escada de quebra-peito. E por que é um momento crítico? Apesar de estar no bordo, sotavento, protegido com cones de sombra do navio, ainda existe ação da maré ou do vento, mesmo que mínima. Essa mínima ação é capaz de jogar essa embarcação para cima e para baixo aqui o tempo todo. Então, muito baixo, ele fatalmente vai sofrer um acidente pessoal por conta da elevação, subindo e descendo a todo momento, por ocasião dessa proximidade da embarcação, navio, embarcação. Tá? Então, por conta da ação da corrente ou do vento, que existe esse mínimo aí de 1,5 metro, para que quando ele pise, já fique praticamente safo dessa ação aí da maré, da corrente ou da onda. Tranquilo? Entenderam ou aceitaram? Concordam, aceitam? Tranquilo? Entendido? Respondeu? Beleza? Se eu não souber, eu falo que não sei, tá? Se alguém quer acrescentar alguma coisa nessa observação, enriquecer aí de alguma forma, tranquilo? Concordam?
Então é isso aí, tá? Então, para respeitar esse 1,5 m a 9 metros, essa subida do prático, é um paredão enorme, vai ser completado com o quê? Com a escada de porta-ló. Então ele vai subir até aqui, daqui ele vai pular para a escada de porta-ló, cujo patim tem que estar inferior, tem que estar na horizontal, hein? Aqui não está, ó. É na horizontal, o fim facilitar a transição da escada de quebra-preto para a escada de porta-ló, tá? Balaustradas fixas, certo? Isso aí a gente vai ver. Duas bossas amarradas à embarcação, tendo pelo menos 65 milímetros de circunferência, tá? É a bitola do cabo. Só uma conhecimento geral, tá? Quando o cabo é de fibra mineral ou vegetal, aliás, vegetal ou sintética, é bitola. Quando é fibra mineral, que é cabo de aço, é circunferência, tá? Então aqui, é diâmetro, melhor dizendo. É diâmetro e bitola. Então tem dois tipos de circunferência, tá? 65 milímetros de circunferência. E um cabo de segurança devem estar prontos para serem usados em caso de necessidade. Então o que deve estar pronto para ser usado em caso de necessidade? Duas bossas e um cabo de segurança, tá? Sendo a bossa 65 milímetros de circunferência. Isso é cobrado, tá? Em Ciasa. Inclusive o cabo de 65 milímetros, tá bom? Os dois balaústres de pega devem ter um afastamento entre 70 e 80 centímetros. Isso é norma, hein? Isso é atendendo a normas internacionais que o Brasil, por convênio ou por ser signatário de convênios internacionais, tem que cumprir, tá? E serem fixados rigorosamente ao casco do navio. Alguém tem noção de que balaústre é esse que ele está falando? De pega? Quando a gente sobe, certo? Seja na escada de quebra-peito ou pela escada de porta-ló, quando a gente chega lá no convés, vão ter dois balaústres que vão auxiliar para a gente entrar efetivamente no navio. São esses dois balaústres no convés do navio, na borda. Eles têm que estar bem fixados, certo? Fixados rigidamente ao casco do navio, ou seja, a estrutura do navio, bem fixados. E distantes entre si de 70 a 80 centímetros, tá? Então está subindo a bordo, vai entrar efetivamente a bordo, são os dois primeiros balaústres da balaustrada do navio, rigidamente fixados, tá bom? Uma boia salva-vidas, provida com um dispositivo flutuante de iluminação automática, deve ser mantida junto a essa escada. Alguém tem noção de que dispositivo flutuante de iluminação é esse? Normalmente, junto às boias do navio, existe um dispositivo, mais ou menos assim, cor laranja, não sei se já viram. É um negócio assim, ó, assim, e aí tem uma luz aqui, certo? Quando ele cai na água, isso é automático, faz, pelo desenho, pela forma dele, geométrica, ele vai boiar, que o peso maior está aqui. Quando ele boia, normalmente a borda ele fica na posição invertida, de cabeça para baixo. Por quê? Na posição de cabeça para cima, automaticamente ela vai acender. Então, ao boiar, ela vai ficar posicionada verticalmente com a lâmpada virada para cima e aí ela acende automaticamente. É esse dispositivo flutuante de iluminação automática, que deve estar junto à boia salva-vidas e mantida junto à escada. Tá? O local de embarque deve ser provido de iluminação à noite, de modo que a parte superior da escada, bem como a posição em que o prático aborda a embarcação, fique devidamente iluminada. Então a faina à noite vai receber o prático, aquela parte do costado do navio que está disparada, a escada de quebra-peito, elas têm que estar toda iluminada. A luz deverá ficar em uma posição que não ofusque a vista do prático,
certo? Então é uma posição de estratégia, tem que estar iluminada, desde que não ofusque o prático. Por quê? Para não prejudicar na hora da subida, que já é um momento tenso. Eu já fiz parte de uma equipe que vistoriou esses navios de plataforma em alto mar. Então é um negócio tenso. Tem gente que não sobe, para vocês terem uma ideia. Esse paredão aí, ó, tem gente que não sobe. Se o navio estiver em movimento, o embarque ou desembarque do prático deve ser feito com máquinas adiante em velocidade máxima de 5 a 6 nós. Isso é importante, senhor. Falou em número, temos que memorizar, temos que guardar esses números. Pode ser feito embarque de prático com navio em movimento? Pode. Qual é a janela? 5 a 6 nós. Máximo. A escada deve ser montada por pessoal adestrado e sob a supervisão de um oficial. Tá aí. Se vocês pararem 1 minuto e lerem cada passo desse aqui, vocês vão entender que isso aqui é o resumo esquemático, esquematizado de tudo isso que está escrito. Tá aqui, ó. Olha lá. Os balaústres de pega aqui, ó. Os dois. Certo? Que tem que estar distante quantos? 70 a 80 centímetros. Olha aqui. Certo? Os travessões anti-giro. Para evitar que a escada gire quando o prático estiver subindo. Tá? Entre 1,5 metro e não mais que 9 metros. Então tá tudo isso aí. Ó. Aqui, ó, a iluminação aqui, ó, o cone de luz aqui à noite, ó, iluminando a área de recolhimento, a estação que vai receber o prático e sem ofuscar a visão do prático, tá bom? É isso aí. Aqui o oficial, ó, o oficial recepcionando o prático vai conduzindo ao passadiço da mesma forma por ocasião do desembarque, tá bom? A luz não pode ofuscá-lo nesse momento também, em que ele está chegando a bordo do navio. Afirmativo, afirmativo. As luzes devem estar laterais, né? Tá bom? Vamos lá. A união faz a força. E aí? Você viu lá? É essa aí que o pessoal vai embarcar, em vez de falar bem-vindo, fala bem feito, não? Não, né? É só o Guilhobel mesmo, né? É só o Guilhobel que é assim. Então vamos lá, vias de acesso. Tá? Vias de acesso. Colocar redes de segurança sobre as pranchas utilizadas para a entrada ou saída de bordo, com proteção adicional para o pessoal em trânsito. Então já agarrou, certo? Aqui, ó. Cadê a rede aqui? Cadê a rede colocada aqui embaixo da prancha, ó? Certo? Não é isso que ele está falando? Que a rede tem que ficar abaixo da prancha? Hã? Quando tá no dia. Agarrou, tá? O único navio que vai é São Paulo. Tem navio que coloca. São Paulo não é navio. Tem navio que coloca. Tá bom, senhores? Então, o que ele está dizendo lá? Que abaixo dessa via de acesso aqui, chamada prancha, está com essa sanefa bem colocada aqui, bem esticadinha, sem cozimento aqui nas costuras, certo? Tem que ter o quê? Uma rede de proteção, tá bom? Olha aqui, ó, as espias, as pernadas igualmente distribuídas, trincafiadas, com rateiro, olha o aspecto marinheiro, ó. Aqui, ó, tá vendo? O aluchamento aqui no cabeço, na marca, alto padrão, porém deixou a desejar no quesito segurança. Aí, a condição de fechamento do material estabelecida pelo controle de avarias deve ser rigorosamente mantida. É importante conscientizar toda a tripulação quanto à necessidade de se conservar a condição de fechamento do material. A central do cabo controla a abertura e o fechamento dos acessórios estanques. Tranquilo, tá?
proibido obstruir escotilhões, agulheiros, portas estanques e escapes de emergência que devem ser conservados sempre em condições de uso. Aí você vai descer num paiol do mestre ou num paiol da amarra, bem lá no pé da escada, tá cheio de lata, e a lata, para não ficar um material volante, tá com peada na escada. Como é que você vai ter acesso à noite àquele compartimento? Garou, certo? Então é isso que ele está dizendo, não obstruir as vias de acesso. Aí botou escotilhões, agulheiros, portas estanques, escapes de emergência, sabe? Como requisito de segurança em caso de obstrução de uma rota pela execução de algum serviço, mantém-se uma rota alternativa para escape em emergência, devidamente identificada e com conhecimento do pessoal envolvido na faina, tá? Esta providência é particularmente importante nos períodos de manutenção. Isolar os cabos / corrimões, ou melhor, isolar com cabos. Isso mesmo. É assim que tá, né? Não, é isso mesmo. Cabos / corrimões. Porque para isolar o que faz chapas. Isolar com corrimões ficou estranho. Corrimão é o que vai ser isolado, certo? Não o corrimão da escada, mas tudo bem. Não, é isso não. Improvisar grandes corrimões. Tira a chapa, quando tira a chapa fica com... Entendeu? Mas um secadinho ali, Entendi. Faltando 2 vírgulas ali. Não, tudo bem. Isolar com cabos / corrimões os locais em que chapas do convés ou estrados forem removidos. Entendi. Isso. Tinha que ler tudo, né? Entendi. Tá? Muito bem. É no caso da cesariana, certo? Isso. Pessoal maquinista? Isso aí. Muito bem. Iluminar adequadamente convés e passagens. Na falta de energia, devem ser empregadas lanternas de emergência devidamente posicionadas para garantir o trânsito do pessoal. Então tá aí, ó. Tá? Essa faina aí, ó, demorei para entender, mas eu entendi. É um convés que tem um madeirame, certo? Eles removeram esse madeirame e vão fazer ali, vão cortar a chapa. É o Ceará? Caramba, esse aí conhece o navio. Eu acho que é um navio paisano, hein? Que isso? É pelo céu que vocês estão Ali, ó, Brasil. tá bom. Beleza. Pessoal observador. Pessoal observador. Vamos lá. Indicar adequadamente as rotas de acesso aos locais importantes, como enfermaria, postos de primeiros socorros, entre outros. Sempre que possível, as setas indicadoras de trânsito ou direção devem ser de material que? Fosforescente ou retroreflexivos, a fim de serem facilmente identificadas no escuro, certo? Vamos memorizar essas palavras diferentes também, já falei isso aqui uma vez. Tá tranquilo? Vias de acesso. Fechou o balão? Estou indo bem devagar, hein? Pausando. Vamos ter mais uma aula para complementar isso aí, finalizar esse assunto. Então estou indo devagar, vamos exaurir todas as dúvidas. Certo momento é esse, não pode ter dúvida na hora da prova. Tá? Lembrando que tudo isso aí é só para cair quantas questões? Uma questão. Tá? Uma questãozinha. Mais de uma é só no sexto simulado, que vai chegar agora e as questões já estão prontas. Inéditas, questões inéditas. Restos de tinta, atenção, ó, serviços de pintura. Restos de tintas, trapos, estopas, entre outros, devem ser armazenados em locais designados e removidos ao término de cada serviço. Colocar sinalização de segurança, proibido fumar, proibido serviço de corte e solda, entre outras, alusiva ao serviço. Utilizar iluminação à prova de explosão nas fainas de pintura em compartimentos fechados.
A quantidade de tinta e solvente armazenada na área de trabalho deve ser a correspondente para, no máximo, quantos dias de consumo? Um dia de consumo. Certo? Prepara aquele material, vai ser calculado para não haver desperdício, aquele material vai ser destinado para um dia de consumo e ao final desse dia não vai sobrar nada, certo? Foi calculado? Correto? Agora, aí o pessoal fala, pô, tá pegando, não. Tem material que tem que calcular mesmo. Agora, o lado MR falando, tá? Por exemplo, tinta antiderrapante, que tem componente epóxi. Você tem que calcular, porque se você não usar aquilo ali, o que vai acontecer? Vai estragar. Então isso aí, a gente já lembra do epóxi, certo? Então era assim que eu estudava. Coisas que aconteciam a bordo eu lembrava na hora, porque eu sempre associava. O local do serviço deve estar provido de extintores de incêndio. Tá? Eu complementaria adequados para cada classe de incêndio, mas tá bom, só até aí deu para entender. O local do serviço deve estar provido de extintores de incêndio. A central do CAV deve ser informada das panas de pintura que estão sendo realizadas a bordo. Quem deve ser informado imediato? O oficial de serviço? O comandante do navio? O encarregado da primeira divisão? Não. A central do controle de avarias. O compartimento ou os compartimentos fechados devem ser ventilados e ter a concentração de gases monitorada durante o período da pintura. Os envolvidos na pintura de compartimentos confinados utilizarão máscara, filtro nasal. Tá? Cada um com o seu. Ter sempre um supervisor de segurança no convés para acompanhar as fainas e reposicionar o flutuante. Então, lembra daquela folha de pintura da linha d'água, a chalana, certo? Está lá na água. Um camarada vai ficar no convés, além de reposicionar, vai fazer a parte da supervisão da segurança. Tá? O militar que estiver no flutuante deverá estar portando o quê? Colete de pane, que é o colete de flutuabilidade permanente, certo? Uma faca de marinheiro pronta para uso e cinto de segurança amarrado a um ponto fixo no convés. Tá? Então a chalana vai estar com as bossas passadas no convés, o militar vai estar com um cabo de segurança, ou melhor, cinto de segurança amarrado num ponto fixo do convés. Tá? E além disso vai utilizar um cabo que vai funcionar como um fiel para descer o material necessário para a pintura, certo? Rolo, tinta, pincel, fita crepe, mais lata de tinta. Tranquilo? Tá aí, ó. O pessoal gostava da união, hein? E aí, ó, por último, manter sempre, ou melhor, por último não, manter sempre a lata de tinta com um fiel passado, ou seja, além de estar um militar com cinto de segurança, achalando, com bossas amarradas no navio, o material sendo passado por cabo, a tinta também terá um cabo que funciona como um fiel passado, a fim de que, caso o flutuante jogue, evitará que se derrame tinta no... Porque afinal de contas, tinta no mar é poluição hídrica e uma das atividades subsidiárias da Marinha prevista em regulamento fim a atender convenções internacionais é segurança do tráfego aquaviário, salvaguarda da vida humana no mar e prevenção da poluição hídrica. Trabalho em locais elevados. Certo? Próximo passo. Vamos bem devagar, porque o assunto é maçante. O trabalho em locais elevados reveste de cuidados especiais, tanto pela segurança do próprio homem que exerce a tarefa, como pelas pessoas que transitam sobre a área de trabalho. Tá? Tanto para quem está lá em cima, quanto para quem está lá embaixo.
Um choque elétrico, por exemplo, poderá provocar relaxação involuntária das mãos e, consequentemente, queda do mantenedor, que é o homem de cima. Ou uma ferramenta poderá atingir alguém no convés, que é o homem de baixo. Certo? As seguintes providências são mandatórias quando se trabalha em mastros e chaminés. Tenha sempre um observador de segurança no convés. Utilize cinto de segurança amarrado em local apropriado, sempre num local estrutural do navio. Planeje, olha o planejamento aí entrando de novo. Planeje o serviço de modo que não precise descer para pegar ferramentas ou sobressalentes. Assim estará evitando repetir duas fases perigosas na faina, que são subir e descer do mastro, além de, obviamente, obter maior eficiência, outra palavra que diz respeito à administração, eficiência na execução da tarefa, tá bom? Então deve haver planejamento para que se evitar o momento crítico da faina de lugares elevados, que é subir e descer. Utilize um cabo, sempre funciona como um fiel, para prender as ferramentas, evitando que elas caiam atrasando o serviço ou atingindo alguém. Então está trabalhando com a chave de fenda, está trabalhando com a faca de marinheiro, deve ter sempre um fiel atado a uma parte do seu corpo, tá? Ou ao cinto de segurança. Escapou da mão por algum motivo, não vai atingir fatalmente alguém que está descuidadamente transitando sobre o local. Tenha atenção à fumaça emanada das chaminés, ela pode provocar mal-estar, perda de consciência e queda. Assegure-se de que radares e transmissores estejam desligados nos navios a contrabordo, inclusive, não só no seu navio, tá? Bem como os equipamentos etiquetados com as plaquetas de advertência, perigo, não ligue, ou similar, cumprindo o aviso de segurança quando existir, uma vez que as antenas energizadas podem provocar choque elétrico ou queimaduras, se tocadas. 2. A energia eletromagnética pode induzir eletricidade estática em acessórios não aterrados, no mastro e em ferramentas, que provocarão choque se tocados. As antenas de radar girando poderão derrubar um homem e suas ferramentas ou em suas ferramentas de trabalho. Beleza? Então tem a questão da eletricidade estática, certo? E na nossa publicação diz que é o acúmulo de potencial elétrico de um corpo em relação ao outro, normalmente em relação à Terra. Se um homem for exposto à energia eletromagnética, dependendo das circunstâncias, pode sofrer queimaduras externas e internas. Tá? Tá aí, ó. Estão trabalhando no mastro principal dessa fragata aí. Que fragata é essa aqui? Niterói defende a Constituição e libera a independência da União, né? As providências descritas se aplicam no que couber aos trabalhos em compartimentos de pé direito elevado, no costado e serviços de convés com o navio no dique e, em alguns casos, flutuando. Exemplo, serviços sobre o convoo ou costado, no costado do NAI São Paulo, certo? Circunstâncias em que o mantenedor deve usar cinto de segurança. Entenderam isso aqui? Entenderam isso? Beleza? Porque nessa parte o costado não é plano, tem uma reentrância, então ele vai ficar ali. Já viram faina ali? Já viram como eles fazem a faina? Eles esticam uma rede de transbordo, o militar fica deitado naquela rede ali pintando, com cinto de segurança atado ao corpo. E é uma parte estrutural na outra extremidade do navio. Tá aí.
Tá? Pessoal, agora vamos para uma parte que requer a nossa atenção, tá? Irradiação eletromagnética. Perigos da irradiação eletromagnética. Vamos lá. Neste tópico abordaremos apenas os perigos relacionados à irradiação proveniente de uma fonte eletromagnética, ou seja, restrita ao espectro da radiofrequência. Então, com relação à irradiação eletromagnética, perigos para o homem. O desenvolvimento de transmissores de alta potência associados a antenas de elevado ganho aumentou a possibilidade de que as pessoas trabalhando na vizinhança destes sistemas sofram danos físicos. Tá? Então vamos lá. Um campo eletromagnético induz eletricamente corpos condutores. Quais são esses corpos condutores? Tá? Quais são esses corpos condutores? Cabos de aço, estais, aeronaves estacionadas, turcos, guindastes e outros acessórios da superestrutura nas proximidades de antenas de transmissão. Tá? Tranquilo? Alguém sabe o que é estais? Esqueci isso. Cabos? Alguém sabe o que é estais? Que tem de mastros. São os cabos que servem para fixar os mastros, os martelos, e dentre outros, tá? Estais e brandais. Os equipamentos e acessórios de grandes dimensões verticais são particularmente sujeitos à indução eletromagnética devido à polarização vertical ser a predominante nos sistemas irradiantes de bordo. O contato físico com tais itens pode causar choque e até mesmo queimaduras na pele. E é quase impossível que ocorra um ferimento significativo, mas é provável que a dor ou o choque seja suficiente para que esta pessoa caia da escada ou do mastro, sofra uma contração involuntária da musculatura, o que pode provocar um ferimento por impacto ou largue a sua ferramenta de trabalho com sérias consequências. Por outro lado, queimaduras graves podem ocorrer no contato direto da pele com antenas transmissoras irradiando. Quando um corpo é submetido à radiação eletromagnética, a energia absorvida ocasiona um aumento na temperatura do corpo, em consequência, a fricção intermolecular. Vamos dar uma pausa aqui para esclarecer uma coisa, tá? Existe diferença entre radiação e irradiação. Percebam que ora fala irradiação ou irradiando, ora fala radiação. Alguém sabe qual é a diferença? É nivelar o conhecimento. Alguém sabe qual é a diferença? Vale a pena falar a diferença para entender? Não entender? Vamos lá. A gente precisa saber o conceito para absorver melhor o conteúdo da matéria e armazenar. Correto? Então vamos lá. Quando se fala de radiação, é a propagação, a indução, a transmissão do calor, certo? Por uma determinada velocidade. Então é a transmissão da onda de calor, certo? É a radiação. Agora, irradiação é a exposição à radiação. Correto? Assimilaram isso aí? Então, se você está exposto a uma radiação, isso se chama irradiação. A intensidade do efeito vai depender de quê? Da frequência, da potência, do tempo de exposição. Isso aqui fala de quê? Irradiação. Dimensões do corpo exposto, propriedades elétricas dos tecidos e a capacidade do órgão afetado em dissipar a energia. A energia eletromagnética tem alto poder de penetração e sua ação se desenvolve em órgãos internos, em um processo idêntico ao cozimento que se processa dentro de um forno micro-ondas. Note que os efeitos do organismo não são uniformes, variando de órgão para órgão.
A profundidade de penetração, os efeitos de aquecimento do corpo humano dependem da frequência. Atenção a isso aqui. Tá? Abaixo de 1 GHz, a energia penetra profundamente. Acima de 3, o efeito de aquecimento ocorre próximo à superfície na pele. Tá? Nesta faixa, o alarme é imediato, pois a pele sente imediatamente os efeitos da elevação de temperatura. O que é importante para a gente aqui? É o que está em destaque. Abaixo de 1 GHz, a energia penetra profundamente. Certo? Estamos falando de radiação ou irradiação? Não é exposição? Os dois. Não é exposição? Penetra na pele, não é exposição? Então é irradiação, certo? Abaixo de 1 GHz, a energia penetra profundamente. Acima de 3, o efeito de aquecimento ocorre próximo à superfície, na pele. Tá? Na faixa intermediária, temos vários graus de penetração. A bordo são fontes de energia eletromagnética. Quais são as fontes de energia eletromagnética a bordo dos navios? Transmissores e receptores de comunicação, radares de direção de tiro e sistemas de guiagem de mísseis. Sistemas de guiagem de mísseis. Então tá aí, ó. As seguintes providências evitam a exposição do pessoal à irradiação acima dos limites toleráveis. Falou em limites, é irradiação. Não olhe na direção do lóbulo de transmissão de uma antena irradiando. Não permaneça estacionado dentro dos limites de segurança estabelecidos para cada antena. Isso deve ser pintado, tem as padronizações. Feed-homes, terminais abertos de guias de onda e de linhas de transmissão somente podem ser inspecionados visualmente se houver certeza de que o equipamento está desligado. Então, quando desligado, ainda assim só pode ser inspecionado visualmente. Empregue cargas fantasmas nos testes de equipamentos em vez de alimentar a antena sempre que possível. Nunca dirija o feixe de transmissão de um radar que irradia com elevada potência para áreas em que existam pessoas trabalhando. E adotar sinalização apropriada indicando a possível existência de radiação eletromagnética. Todos a bordo devem conhecer e respeitar tais sinais de aviso. Tranquilo? As seguintes providências reduzem a ocorrência de indução eletromagnética capaz de causar queimaduras em incidentes. Utilize, quando possível, cabos de aço revestidos de material isolante. Utilize ligações com isolamento de fibra de vidro entre cabos de aço do guindaste e o gato. Reposicione as antenas se possível. Aterre o equipamento ou a antena em que vai trabalhar. Aí tem a metodologia para o aterramento. Antes de começar a manutenção, prevenindo-se contra um eventual choque. Atenção! Primeiro se faz a ligação à terra, relativo ao aterramento. Depois ao objeto. Não esquecer de remover o aterramento após o serviço. Tá? Vai aterrar primeiro terra, depois o equipamento, certo? Alguém já teve, alguém tem aqui o curso de Equipman e Crash? Tem? Alguém fez? No curso de Equipman e Crash é isso. O pessoal que vai criar a aeronave, primeiro eles engatam o quê? A bulha, e depois eles fazem, não é isso? Hã? Hã? Aqui é só gabinete. Ou não. Tá bom, senhores? Atenção para não alterar essa ordem do aterramento, tá? É só os tochados. Aí a antena irradiando, ó, ao lóbulo.
Não olhar na direção do lóbulo. Certo? Usar materiais não metálicos onde for viável. Altere os procedimentos operacionais, exemplo, reduzindo a potência de transmissão ou mesmo não emitindo quando estiver manuseando carga. Proíba o acesso às áreas perigosas, a não ser que possa desalimentar o transmissor. E, quando não for possível eliminar totalmente o perigo, utilize avisos de advertência. Aí, tá? Ele falou de feed home, não falou? Alguém sabe o que é? É isso aqui, ó. É essa parte que parece uma corneta aqui, ó. Tá? Da antena. Também tem antena parabólica, antena da Sky, da NET. Essas partes aqui, ó. Isso é o feed home. Tá? Perigo da irradiação eletromagnética para o armamento. Então tá lá, já vimos o perigo da irradiação para o homem. Agora é o perigo da irradiação eletromagnética para o armamento. Então vamos ver. Atenção, senhores. Deixa eu dar uma dica aqui. Quebrar um pouco essa leitura aqui, que eu sei que isso é maçante. Tá? Eu falo muito de estratégia. Com quem me para e me pergunta: pô, como é que foi? Eu sei como é que é isso, porque uma vez eu perguntei a um auxiliar da Armada e o cara me deu a maior atenção, e aquilo para mim foi: caramba, pô, ele me respondeu, ele me deu dica e tal. Isso é importante, esse feedback com quem de alguma forma já alcançou e com quem irá alcançar num futuro próximo. Quando se fala em estratégia, tá, senhores? Existem estratégias e estratégias, tá? A minha estratégia nunca passou pela minha cabeça, no planejamento da estratégia, negligenciar a matéria. Tem gente que acha que negligenciar a matéria é estratégia. Só cai uma questão, vou cagar para ela. Pronto, é a minha estratégia. Só cai uma questão, fechei. Essa daí, pô, matemática, fechei. Vou escolher uma letra e vou mandar. Isso não é estratégia, pô. Isso aí você está se enganando. Isso não é estratégia, hein? Então vamos estudar direito. Tá? Monte a sua estratégia. O que é estratégia? É como você vai executar a prova. Tá? E vai estudar para isso. Então não confunda estratégia com negligência. Negligência tem a ver com culpa. Que é o que você vai sentir depois, porque não teve tempo de estudar, mas não se planejou direito para tal. Tá? Aí pode ser negligência, imprudência ou imperícia. No caso vai ser negligência, porque deixou de lado o que deveria ter estudado. Sabia que tinha que fazer e não fez. Tá? Não confunda então negligência com estratégia. É chato? É maçante, só vai cair uma questão, mas vale a pena estudar. Vale a pena estudar. Então vamos lá. Os perigos da irradiação eletromagnética para o armamento estão relacionados aos sistemas elétricos de iniciação, tá? Estopilhas e espoletas, tá? Transmitindo esse sistema elétrico para o sistema mecânico, então o perigo está onde? No acionamento do gatilho, é o que ele está falando, ó. Estão relacionados aos sistemas elétricos de iniciação do tiro. Tá bom? A iniciação do tiro. Os dispositivos eletroexplosivos utilizados podem ser deflagrados, detonar ou degradar-se quando expostas a um campo eletromagnético. Ou seja, se ninguém apertar o botão, se ninguém acionar o gatilho, vai explodir por conta dessa exposição ao campo eletromagnético. Por isso a importância, tá, de ter atenção quanto ao perigo da irradiação eletromagnética para o armamento. Tais dispositivos são mais suscetíveis durante a montagem, desmontagem, manuseio, carregamento e descarregamento. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 estágios do sistema elétrico de armamento, tá? Montagem, desmontagem, manuseio, carregamento e descarregamento. Montagem e desmontagem. Carregamento e descarregamento. Então, a nossa única preocupação é o
manuseio. O projeto de instalação de um armamento, obviamente, leva em conta as necessidades de que a arma não seja sensível a essa indução eletromagnética. Tá? Observância dos diagramas de radiação, uso de filtros, de conectores especiais, entre outros. Mas, ainda assim, nem sempre se obtém sucesso pleno. Tá? Então, a elaboração desses projetos prevê essas induções elétricas, essas possíveis induções eletromagnéticas no sistema do armamento. Porém, é o que ele disse, nem sempre se obtém pleno êxito, sucesso pleno. Cada tipo de armamento apresenta suas precauções específicas quanto ao tema e devem ser motivos de preocupação do pessoal envolvido diretamente na sua operação e manuseio. Como exemplo, certas granadas de CHFF, são suscetíveis a induções eletromagnéticas de determinadas frequências. E nesse caso, é recomendado a colocação de radares desta banda em silêncio até o término da faina de manuseio, de manutenção. Munição. Ou melhor, de munição. Eu já estou lendo, já estou pensando aqui em outra coisa. Atenção! A bandeira lima deve ser empregada durante a faina. Então, faina de armamento envolvendo a indução eletromagnética. Qual é a bandeira que se usa? Bandeira lima. Perigo da irradiação eletromagnética para o combustível. Então, já foi o pessoal, já foi o armamento, agora é o combustível. Vamos lá. A possibilidade de ignição do combustível por ação de radiofrequência é remota, na medida em que o desenvolvimento dos requisitos de projetos dos navios, como localização das antenas, não interferindo com estações de abastecimento ou suspiros de tanques. A adoção de procedimentos e equipamentos de abastecimento mais seguros e de combustíveis menos voláteis, JP5, por exemplo, reduziram a possibilidade deste tipo de ocorrência. Entretanto, ainda há alguns riscos no manuseio da gasolina, particularmente a de aviação. Quais são esses riscos? As precauções de segurança para minimizar as possibilidades de acidentes são as seguintes. Então vamos lá, isso é que é o importante. Não alimente qualquer transmissor, radar ou de comunicação nas proximidades de aeronave ou veículo sendo abastecido. Tá? Ao menos 15 metros afastados. Então tem um perímetro, que é um radiação de 15 metros. Tá? Nunca dirija um feixe radar na direção de aeronave ou veículo sendo abastecido. Percebam que a ação é contínua, é sendo abastecido, não é antes nem após. É durante, até agora é durante. Não faça ou desfaça o aterramento ou qualquer outra conexão elétrica. O aterramento é sempre primeiro a terra, depois o equipamento. Tá? De uma aeronave ou veículo sendo abastecido, ou nas suas proximidades. Faça as conexões antes de começar o abastecimento e desfaça após o término da faina. Então, vai aterrar então antes e desfaz a manobra depois. Durante, não. Não coloque tanques portáteis de combustíveis perto de antena. Sabe? Tranquilo? Beleza? Então é isso aí. A parte de combustível é essa. Então já vimos pessoal, armamento, combustíveis. Vamos tratar agora do laser. Tá? Que tem esse nome aí. O laser é a simplificação desse, é uma sigla, tá? Para esse nome aqui. Amplificação de luz por emissão estimulada por radiação. O emprego do laser
é crescente no meio militar, para determinação de distâncias e altitudes, localização de alvos e comunicações. Historinha naval. A radiação corresponde à faixa dos raios ultravioletas visíveis em infravermelho. A energia é transmitida através de um feixe estreito, mas de alta potência. Quando a energia é absorvida por um alvo, produz calor. Os sistemas atuais oferecem risco à visão, pois podem causar danos ao globo ocular. Os efeitos podem ser agravados se o raio for potencializado através de binóculos ou dispositivos semelhantes. A segurança do pessoal é assegurada mantendo-se as tripulações bem informadas dos riscos e das precauções necessárias, como o uso de filtros e equipamentos de proteção individual. Tranquilo? Tranquilo até aí? O laser? Fechou o balão do laser? Safo? Então, oferece risco à visão, que é potencializado mediante a utilização de binóculos ou similares. Tá? E como é que é feito, como é que é assegurada a segurança? Mantendo a tripulação sempre bem informada. Fechou o balão. Perigos da energia eletromagnética em relação a outros equipamentos. Vamos lá. A transmissão com elevada potência são capazes de danificar, degradar ou interferir no emprego de equipamentos de comunicação, fonoclama, equipamentos médicos, aeronaves, controle de máquinas, entre outros. Tais ocorrências podem causar problemas significativos, afetando a capacidade operativa e administrativa do navio e a segurança do pessoal. É importante conhecer os possíveis efeitos do uso de equipamentos transmissores a bordo, de modo que se possa administrar e priorizar o seu emprego nas várias situações, bem como adotar medidas corretivas onde se fizer necessário. Perigos de radiação eletromagnética para aeronaves durante pouso e decolagem. Durante o acionamento dos motores, aqui ó, é um relato, tá, de final de comissão envolvendo essa aeronave. Então o que foi relatado? Durante o acionamento dos motores, ocorreram indicações erráticas nos instrumentos, levando o piloto a abortar a partida. Segundo, estando a aeronave engrasada no convô, ocorreu queda de indicação de quantidade de combustível de 200 para 50. Em consequência, para o prosseguimento do... Em consequência, ou sem consequências para o prosseguimento do voo. Com a leitura mascarada. Estando a aeronave engrasada no convô, ocorreram indicações erráticas nos instrumentos, indicando ao piloto necessidade de corte imediato dos motores. Ou seja, são tudo interferências por meio da indução eletromagnética. No caso, nas aeronaves. Estando a aeronave engrasada no convô, ocorreram 3 incidentes aeronáuticos de deflagração espontânea do CPI, acarretando seu alijamento não comandado e indisponibilizando a aeronave para voo. Qual foi a consequência disso? O COMENS estabeleceu restrições contra a transmissão HF pelo navio durante as operações aéreas, nas seguintes situações. Então, quando que vai ocorrer isso? No momento em que for autorizado a acionar motores até a decolagem e quando a aeronave estiver na aproximação final, orbitando nas proximidades do navio até o corte dos motores. Manutenção de equipamentos eletrônicos. Precauções gerais de segurança. O operador e o mantenedor de equipamentos eletrônicos devem ter em mente que manuseiam equipamentos capazes de provocar sérios acidentes pessoal.
de pessoal. Chama-se a atenção para os seguintes aspectos. Vamos lá, os aspectos. Tá? É esse aí que tem de A a Z? Quantos aspectos são? Inspecionar empregando o pessoal habilitado os equipamentos eletrônicos portáteis, mesmo aqueles de recreação, ao serem embarcados e periodicamente, a fim de avaliar se estão sendo mantidos suas características de trabalho e segurança. Qualquer equipamento eletrônico só pode ser alimentado com a devida autorização do pessoal qualificado. Ao alimentar um equipamento, verifique as indicações ou se as indicações estão normais. Só utilize equipamentos de teste confiáveis e aferidos. Antes de conectar as pontas de prova, observe se elas estão em bom estado. Para efetuar as medições, coloque em primeiro lugar a ponta de prova no terra. Ou melhor, do terra para a terra. E em seguida conecte a ponta viva ao ponto a ser medido. Assegure-se que assegure-se que Está conectado corretamente. Tá com sentido isso aí? Entenderam? Segura-se que está conectando as Que AIS está, é isso? Está conectando as pontas corretamente. Tá. É. Que é conectivo forte. Tá bom. Conectivo forte. Para desfazer a medição, faça o processo inverso, ou seja, inicialmente retire a ponta viva e depois o terra. Só remova ou substitua o fusível cartão unidade após desalimentar o equipamento. Ao substituir um fusível, verifique se é apropriado ao circuito ou equipamento. Amperagem, tamanho, tipo. Anti-surge. É isso mesmo? Quem conhece aí? É isso? Anti-surge? Por exemplo, utilize o saca-fusível quando o fusível for do tipo faca ou cartucho. A remoção de cartões deverá ser feita normalmente, com o equipamento desalimentado e utilizando o saca-cartão apropriado. Ao recolocar o cartão no seu local, verifique se é o cartão correto. Nunca utilize uma força maior do que o necessário. Lembre-se, o material tem sempre razão. Ao medir circuitos que tenham uma alimentação acima de 300 volts, adote precauções especiais como aqui tem que dar atenção. Quando está falando de número, a gente dá uma atenção especial. Desalimente o equipamento se possível. Descarregue os capacitores de alta tensão com uma ponta de furo. Verifique se o equipamento de teste está corretamente regulado para a medida que vai executar. Utilize pontas de prova de alta tensão, caso necessário. Coloque-se em uma posição que facilite a leitura que for efetuar. Se o equipamento tiver de ser alimentado durante a medição, determine o seu auxílio que o faça, ou determine o seu auxiliar que o faça enquanto você faz a leitura. E, caso seja necessário realizar outras medidas com o equipamento desalimentado, ou que por segurança deva estar desalimentado, volte ao item 1. Caraca, a marca. Alto padrão. Vamos lá, Mike. Remover os fusíveis de alimentação do equipamento que sofrerá manutenção, a fim de evitar que seja alimentado inadvertidamente. É óbvio isso, né, cara? Adicione ou retire interruptores e interloque sempre com apenas uma das mãos. Mantenha sempre o corpo e roupas secos quando estiver trabalhando em locais molhados ou úmidos. Utilize uma plataforma seca.
Desalimente o equipamento antes de conectar terminais tipo jacaré ou a qualquer ponto do circuito. Use luvas de borracha ao acessar partes internas de qualquer equipamento. Quando desconhecer a tensão, utilize a tensão utilizada ou estas forem elevadas. Utilize luvas em bom estado. Utilize placas ou avisos de advertência nos equipamentos que se encontrem em reparo. Ao terminar o reparo, recoloque no lugar todos os fusíveis e disjuntores retirados. Se houver necessidade de reparar um equipamento alimentado, adote os seguintes procedimentos. Vamos lá os procedimentos da necessidade de reparar um equipamento alimentado. Está alimentado o equipamento, não tem como desalimentar. Então, quais são os procedimentos? Ilumine bem o local. Não use anéis, relógios, pulseiras ou qualquer objeto metálico que possa tocar no equipamento. O equipamento está energizado. Utilize tapetes de borracha como isolante entre o reparador e o piso. E nunca trabalhe sozinho. O segundo homem vai fazer a função de quê? Observador, no caso de segurança. Válvulas radioativas. Tá? Vamos trabalhar agora com a questão de radioatividade. Tá? Aí vale a pena notar o seguinte: existe uma diferença entre radioatividade, a questão radioativa e a questão nuclear. Existe essa diferença. Uma coisa é o acidente radiológico, outra coisa é o acidente nuclear. Vamos falar sobre questão radioativa, radiologia, ou seja, qualquer material radioativo. Tá? Não é a questão nuclear, não. É frequente o uso de válvulas radioativas, ou seja, material radioativo, em equipamentos eletrônicos. Uma vez mantidas intactas, não oferecerão nenhum perigo. No seu manuseio deverão ser observadas as seguintes precauções. Vamos então às precauções, a fim de se evitar o quê? Um acidente nuclear? Não, um acidente radiológico, tá? Que envolve material radioativo. Como o acidente de Goiânia, com Sérgio 137. Tá? Não as remova da embalagem até o momento da instalação. Após retirá-las de um equipamento, coloque-as em uma embalagem apropriada a fim de evitar que se quebrem. Lembram que nós lemos lá, se elas permanecerem intactas, não oferecerão riscos, certo? E não carregue válvulas radioativas no bolso ou em qualquer outro lugar não protegido. Tá? Então, se vai instalar, só retira da embalagem no momento da instalação. Vai retirar, retira e coloca direto numa embalagem a fim de proteger. E nunca carregue em bolsos ou lugares não protegidos. Tá? Caso uma válvula radioativa venha a se quebrar, as seguintes providências deverão ser obedecidas. Está manuseando uma válvula radioativa, existem aquelas precauções de manuseio. Numa daquelas precauções, num daqueles itens que são 3, quebrou. Então o que vai ser observado? Informar imediatamente a seu encarregado de divisão, ao médico ou ao enfermeiro de bordo. Quebrou a válvula radioativa, esses 3 camaradas aqui, um deles é exclusivo, tá? Um deles tem que ser informado. Isole a área de trabalho a fim de evitar a contaminação de outras pessoas. Então é informar. Segundo, isolar. Terceiro, impeça o contato do material contaminado com qualquer parte do seu corpo. Procure não aspirar qualquer vapor ou pó que se tenha liberado em função da quebra da válvula. Utilize uma pinça para remover os fragmentos grandes da válvula quebrada. Os menores devem ser retirados com um pano úmido, porém, só passe o pano
num único sentido, nunca de um lado para o outro, sabe? O pano tem que ser úmido e tem que ser em um sentido único. Coloque todo o material usado na limpeza dentro de um saco plástico, caixa de papelão grosso ou vidro com tampa. Esse material deverá ser acondicionado dentro de uma caixa de aço e posteriormente, até a posterior retirada, ou seja, posteriormente retirada. Tá? Então esse material vai ser isolado em um compartimento protegido. Não traga bebida ou comida para as proximidades da área contaminada. Após deixar a área, retire as peças de roupa que estiverem contaminadas. Lave as mãos e braços com água e sabão e enxague com a água limpa. Caso tenha se ferido com uma válvula radioativa, procure auxílio médico. Force um pequeno sangramento, atentando para os lados da ferida. Nunca use a boca para chupar o sangue, tá bom? Isso é uma coisa que a gente faz no automático. Se feriu, force o sangramento sem a utilização da boca para chupar o sangue. Se a ferida for do tipo profunda, com área pequena, o médico deverá fazer uma incisão de modo a permitir o sangramento, a fim de facilitar a lavagem e a limpeza da ferida, tá? Lembrando que quando se fala de acidente radiológico, tá, nunca existe a eliminação da radioatividade, existe a remoção. É por isso que a gente tem que remover, colocar em um local protegido e aí vai dar a destinação, tá? Válvula TWT, utilizada no radar 910 do sistema GWS-25. Alguém sabe o que é isso? Vamos me atualizar aí o conhecimento. Alguém sabe o que é isso? Nem eu. Então quem souber, me fala. Sabe? Então tá lá, vamos lá. Oi? Sistema de radar. Sistema de radar. Então tá bom. A válvula TWT utilizada no radar 910 do sistema GWS-25, a Seawolf, das fragatas classe Greenhow, aí eu conheço a fragata classe Greenhow, possuem sobre a superfície do seu corpo uma camada de composto denominado óxido emissor, que é em geral formado por uma mistura de óxidos tais como óxido de bário, cálcio e estrônico ou berílio, sabe? Nome estranho, o que a gente faz? Memoriza, escreve, decora. Dos quais óxido de bário, cálcio, estrônico ou berílio. O berílio apresenta uma substância carcinogênica em sua composição. Sabe? Todo mundo sabe o que é isso? Entenderam? Então vamos aceitar e memorizar. Sabe? Atenção, hein? Nomes estranhos a gente memoriza, hein? Sabe? Oi? Tá aí. Ah, tá errado? Tá assim. É. Estrôncio. O elemento era estrôncio. Estrôncio. Nega de dedo aí. Nega de dedo. É. Atenção, hein? Aqui é estrôncio. É estrôncio? Estrôncio. Elemento da tabela melhor. Pois é. Na eventualidade da substituição da referida válvula, deve-se tomar medidas preventivas, evitando a quebra das partes de vidro por choque mecânico, o que, se ocorrer, irá ocasionar exposição do mantenedor ao óxido de berílio. Neste caso extremo, os seguintes procedimentos de primeiros socorros deverão ser tomados, tá? No caso da exposição ao óxido de berílio.
informar imediatamente ao seu encarregado de divisão, médico ou enfermeiro de bordo. Tem alguma coisa diferente do outro? Não. Isolar a área de trabalho a fim de evitar a contaminação de outras pessoas. Impeça o contato do material contaminado com qualquer outra parte do seu corpo. Procure não aspirar qualquer vapor ou pó que se tenha liberado em função da quebra da válvula. Utilize uma pinça para remover fragmentos de válvula quebrados. Grandes, os menores devem ser retirados com pano úmido, porém só passa pano num único sentido e nunca de um lado para o outro. Coloque todo o material usado na limpeza dentro de um saco plástico, caixa de papelão grosso ou vidro com tampa. Esse material deverá ser condicionado dentro de uma caixa de aço até posterior retirada. Por quê? Nunca se elimina, sempre se remove. Não traga bebida ou comida para as proximidades da área contaminada. Após deixar a área, retire as peças de roupa que estiverem contaminadas. Lave as mãos e braços com água e sabão e enxague com água limpa. Caso tenha se ferido com a válvula radioativa, procure auxílio médico, force um pequeno sangramento, apertando. É isso mesmo? Quem está... Se a ferida for do tipo profunda com área pequena, o médico deverá fazer uma incisão de modo a permitir sangramento a fim de facilitar a lavagem e a limpeza da ferida. Colocar máscara respiratória, luvas, avental ou macacão. Então, 1, 2, 3, 4. Máscaras, luvas, avental ou macacão. Caso tenha havido contaminação de algum tripulante, os seguintes procedimentos são recomendados. Se for contato nos olhos, o que deve ser feito? Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, hein? No período mínimo de 15 minutos, de tempos em tempos, lavando as pálpebras superior e inferior. Contato nos olhos. Contato na pele. O que deve ser feito? Evitar o contato com a pele em regiões, o contato com a pele em regiões de cortes e arranhões. Se tal contato ocorrer, lavar imediatamente com água em abundância e esfregar bastante para remover, lembra? Não é eliminada, sempre é removida, as partículas sólidas do dióxido de berílio. Aspiração. Então, contato nos olhos, precauções, contato com a pele e agora se aspirar. O que deve ser evitado, certo? Tem que informar, tá? Evitar a aspiração. Mas já aspirou, removeu o pessoal do local da exposição. Transferir a pessoa imediatamente para instalações médicas especializadas se qualquer efeito nos pulmões for observado. Para o caso de elevadas exposições, a observação médica por 1 ou 2 dias é recomendada devido à possibilidade de retardo dos sintomas sérios. Tá? Então tem esse risco aí retardado dos efeitos. Tá? Precauções no manuseio de válvulas de raios catódicos. Sabe, senhores? Vamos lá. As VCR têm de ser manuseadas com grande cuidado devido ao vácuo existente no seu interior. Caso uma delas seja quebrada, a pressão interna é elevada, quando comparada com a interna, causará uma implosão, com o consequente lançamento de fragmentos com alta velocidade em todas as direções. Tome as seguintes precauções quando manusear tais válvulas. Vamos lá. Use óculos de segurança e luvas de lona reforçada. Ao trocar válvulas, não as balance ou fique com o rosto em frente à face da válvula.
Não deixe a válvula velha ou avariada em cima da bancada, piso, entre outros. Guarde-a imediatamente na embalagem da que a substituiu. E quando não houver embalagem apropriada, deixe a válvula velha ou avariada em local seguro para posterior deposição, de preferência em alto mar. Manutenção de equipamentos elétricos. Em qualquer caso de reparo de equipamentos elétricos ou eletrônicos, as avarias que atinjam cabos ou equipamentos elétricos, há sempre o perigo de choque se o circuito não for desalimentado. Normal, certo? Então, se não for desalimentado, estamos falando de uma possível incêndio classe Charlie. Em casos de grande avaria, torna-se normalmente necessário desalimentar todos os cabos que atravessam a área atingida, a fim de evitar curtos capazes de provocar incêndios. Atenção, alternada padrão a bordo, a 440, é capaz de matar o homem, devendo ser tomadas as precauções de segurança necessárias. Não sei se vocês ficaram sabendo, mas recentemente ocorreu um acidente fatal a bordo. Foi em Belém? Foi um MR, né? Pois é, foi fazer. Eu não sei qual a versão que chegou a mim, não sei se é a verdadeira, mas ele foi fazer a folha a bordo e solecou o EPI, né? Foi de TFM. Não é isso? Só encostou no equipamento elétrico e ficou por lá mesmo, tá? Sozinho, correto? Não tinha ninguém, não tinha um elemento para fazer a segurança, certo? Trabalhando sozinho, correto? Final de semana, eu acredito que foi. Outra situação que me ocorre agora foi a bordo do... não foi navio, mas foi aqui o edifício Tamandaré, o elevador. Final de semana, a mesma coisa. Sozinho, vou safar a onça. Né? Velha guarda que... Depois do expediente. Depois do expediente, perdão, foi rotina. Não, ele saindo do expediente, despediu, antes foi dar solar. Foi, para tentar safar, né? Pois é, tá, até hoje está interditado o elevador lá, até hoje. Tá, por conta de perícia. Tá bom? É triste. O negócio é sério, senhores. Precauções de segurança. Tá? O circuito de iluminação de 115 volts também é capaz de causar a morte, tá? Em determinadas condições. Chama-se a atenção particular aos equipamentos elétricos portáteis empregados a bordo, pois estão relacionados com inúmeros acidentes causados por choque elétrico. Recomenda-se que tais equipamentos sejam inspecionados pelo departamento de máquinas ao serem embarcados e periodicamente a fim de avaliar se estão sendo mantidas as suas características de trabalho e segurança. Poucas pessoas estão familiarizadas com os riscos potenciais envolvidos nas operações de armazenamento, carga e manuseio de baterias, secas ou não. Quando em carregamento, a reação química entre a solução eletrolítica e as placas de bateria gera hidrogênio, cuja concentração pode se tornar explosiva. Sabe? Tá aí, ó. A solução eletrolítica é capaz de produzir queimaduras em contato com a pele e destruir o tecido do vestuário. Baterias à base de lítio ou mercúrio inutilizadas constituem lixo tóxico. São as seguintes as principais precauções de segurança. Vamos lá, ao que interessa. Não toque em condutor elétrico para certificar-se que está desenergizado.
a menos que o tenha testado. Considere que todos os circuitos elétricos são perigosos, independentemente da voltagem. Leia as precauções de segurança específicas de cada equipamento. Preferencialmente trabalhe em equipamentos desenergizados, de qualquer modo cumprindo rigorosamente os procedimentos de segurança. Que procedimentos de segurança são esses quando trabalhando com equipamentos elétricos ou eletrônicos? Use luvas isolantes, tapetes de borracha e acompanhamento por mais de uma pessoa, pelo menos, tá? Nunca sozinho. Encaminhe para o reparo os equipamentos elétricos que estiverem dando choque, mesmo de pouca intensidade. Cuidado com as ferramentas portáteis e equipamentos molhados ou úmidos, devido à exposição à água, ao vapor ou às intempéries. Mantenha as caixas de distribuição, painéis, controladores, terminais e tomadas com as suas tampas fechadas. Não utilize mangueira de água doce ou salgada nas proximidades de equipamentos elétricos. Sempre que desalimentar uma chave ou disjuntor para trabalhar em um equipamento, marque-o com uma etiqueta em encarnado do tipo: perigo, não alimentar. Entenderam isso aí? Um aviso de segurança, tá? Para que você, estando lá no local, não venha um descuidado ou um desavisado e alimente, tá bom? Não remova fusíveis de circuito de 440 de painéis alimentados, pois a abertura de um arco pode matar um homem. Não use fusíveis de capacidade superior à prevista no projeto, o que deve estar indicado no painel, certo? Nunca substitua o fusível apropriado por gatilhos, pois o circuito perderá a proteção, podendo ocasionar incêndios em caso de sobrecarga. Manter os cabos de energia de terra adequadamente instalados e em boas condições de segurança. Aquecer os equipamentos elétricos que permanecerão longo tempo sem funcionar, para evitar baixas de resistência e de isolamento durante os períodos de manutenção, por exemplo, pois isso protegerá o equipamento indiretamente e indiretamente reduzirá a probabilidade de incidentes. Mas até que letra esse aí? Y. Utilizar ferramentas manuais eletricamente isoladas nas manutenções e instalações elétricas. Não utilizar ferramentas elétricas com invólucros rachados. Não utilizar ferramentas ou equipamentos que, quando posto em funcionamento, causem abertura de fusíveis. Não utilizar cabos elétricos desencapados nas ligações provisórias e exigir que as emendas sejam perfeitamente isoladas de acordo com a boa técnica. Não utilizar tomadas rachadas ou avariadas, conexões frouxas ou improvisadas e fios de alimentação de equipamentos ligados diretamente à tomada, por ausência do terminal apropriado. Não utilizar lâmpadas portáteis sem grades de proteção. Aí, tem grade de proteção aí? Era para ter. É isso aí, tá vendo? Não. Tá? Não utilizar lâmpadas portáteis sem grade de proteção. Pode não ser isso, mas tem a ver, tá? Já é uma associação. Tem que ter. E hoje em dia a norma exige que tenha, tá? Grade de proteção. Não, tudo bem. Vamos associar para memorizar, tá? Isso já é uma norma lá fora. Essa daqui está errada. Tinha que ter a grade de proteção. Então a gente associa tudo, tá? As portáteis têm que ter grade de proteção. Por quê? Porque lá fora já se exige isso. Então não é novidade na Marinha, certo? Nos casos que estiverem sujeitas à entrada em contato com a água ou óleo, ou a serem empregadas em espaços confinados que sejam à prova d'água. Quando utilizando carga de baterias, verifique
a ventilação do compartimento e afixe em local visível o aviso, sempre em encarnado. Que aviso é esse? Proibido fumar, carga de bateria em andamento. Antes de armazenar ou transportar baterias, cubra os terminais com material isolante. Não era até o... Era até qual? Tá. Armazene baterias em local fresco e arejado. Eu estou com pena de vocês já. Utilize equipamentos de proteção apropriados, que protejam os olhos e a pele, quando trabalhando com baterias à base de líquido ou manuseando a solução eletrolítica. E respeite os avisos de perigo. Safo, vamos parar por aí por hoje. Sugante não é o estilo que eu gosto de dar aula, mas infelizmente essa matéria é assim. Vamos memorizar? Pô, não tem como, é impossível memorizar, mas temos que ler, tá? Depois, lê de novo. Ah, tá esquecendo? Lê novamente. Ah, porque se caiu uma questão, deverá ser acertada por todos nós, tá bom? Muito obrigado pela atenção dispensada. Continue assim, planejando, tá? Planejamento, hein? Planejamento não é a certeza do sucesso, mas a falta de planejamento é a certeza do fracasso, tá? Vamos planejar. Alto padrão. Obrigado, senhores.